eu devo reagir diante das perseguições? Essa foi a pergunta que me enviaram. E você que também deseja dar a sua sugestão de próximo vídeo de perguntas e respostas, comenta aqui embaixo a sua pergunta, que a gente vai responder na medida do possível. Uma pessoa enviou para mim da seguinte maneira: Daniel, como devo reagir diante das perseguições? Olha, primeira coisa que você precisa entender é que os santos da igreja e, acima disso, nosso Senhor Jesus Cristo foram perseguidos. Ora, como é que eu posso dizer que quero ser cristão e não seguir os passos do meu mestre? Sabemos muito bem que nosso Senhor foi perseguido, que os santos da igreja foram perseguidos. Então nós não devemos reclamar quando formos perseguidos. Devemos entender que a perseguição, ela faz parte da vida do cristão. É inevitável, veja só, é inevitável. Não tem como você ser um verdadeiro cristão e não ser perseguido. Sempre vai acontecer um conflito entre luz e trevas. Independente do tempo, sempre irá acontecer esse conflito. Então, sabendo dessa realidade, aumenta a nossa responsabilidade espiritual de, primeira coisa, manter a nossa comunhão com o nosso Senhor. Ou seja, viver em comunhão é o quê? Ter uma vida espiritual de fato viva, em comunhão com Deus, obediente a Deus, e não vivendo uma vida desregrada de pecado, afastada de Deus. Se nós mantermos a nossa comunhão com Deus, teremos resistência, por graça de Deus, de suportar todas as perseguições e principalmente não negar a nossa fé. O que é que nosso Senhor deixa claro lá em Mateus capítulo de número 10, do versículo 32 ao 33? Jesus diz: aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Porém, aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então nós precisamos dar testemunho de Jesus diante dos homens, independente de quem forem esses homens. Os governadores, as autoridades existentes na nossa atualidade. Ninguém deve nos fazer recuar ao ponto de negarmos nossa fé. Então precisamos ter esta consciência. Então mantenha a comunhão com Deus, vida sacramental, vida de oração e atividades espirituais, caridade, missão, evangelização. Faça isso e você vai suportar todas as perseguições que se levantarem contra você. O inimigo não vai prevalecer. E veja, a Sagrada Escritura diversas vezes nos conscientiza da existência das perseguições. Existe aqui em Mateus capítulo de número 5, do versículo 11 ao 12, deixa eu ler para você. Olha só: bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Aonde? Nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Veja que interessante quando aqui fala assim: quando disserem falsamente todo o mal contra vós. Ou seja, os perseguidores, eles vão ter muitas das vezes uma criatividade maliciosa, pervertida, destruidora e movida pelas trevas para tentar destruir a vida dos homens e mulheres de Deus. Em Mateus 10, 22, vai nos dizer a palavra de Deus da seguinte maneira: sereis odiados por todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, seremos odiados por todos, diz a Sagrada Escritura. E se você pega aqui em 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 13, na Sagrada Escritura vai dizer: não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Agora, um alerta: cuidado quando você começar a escutar coisas
contra homens de Deus. Pode ser uma perseguição, pode ser uma mentira orquestrada por perseguidores que desejam destruir a imagem de homens de Deus, para poder confundir as pessoas e colocá-las contra a igreja, contra o evangelho, contra a palavra do Senhor, desacreditando da existência de verdadeiros homens de Deus. Então, cuidado, pois as fofocas, as mentiras contra homens de Deus são existentes. Então, saiba reagir diante das perseguições, não somente as que se levantam contra você, mas também as que se levantam contra os homens de Deus. Está com alguma dúvida sobre aquela pessoa? Está com alguma suspeita? Chega e fala, conversa, pois pode ser que você esteja sendo influenciado por Satanás a ir contra alguém de Deus. Assim como pode existir pessoas te perseguindo, existem também pessoas perseguindo outras pessoas, querendo influenciar de você a acreditar. Vigiai e orai. Você que ainda não me segue aqui nas redes sociais, siga aí o perfil que está aqui abaixo e sempre que puder eu vou estar gravando novos conteúdos. E você que ainda não comprou o nosso material em resposta aos ataques protestantes, fala comigo nesse WhatsApp. Que Deus abençoe, Nossa Senhora vos guarde e compartilhe esse vídeo.